Olá, tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo da semana passada, onde eu mostrei a casa do Carlos e da Marília, que eles estão de mudança para os Estados Unidos e está uma correria lá para terminar a reforma da casa antes que eles cheguem. E hoje nós temos o Renato Responde e o meu assistente separou 4 perguntas das 70 e não sei quantas que a gente tem. As perguntas que eu estou tentando responder aqui nesse quadro são as repetidas, as que mais se repetem, que as pessoas querem saber mais, tá certo? Então vamos lá. Renato, fale alguns detalhes que alguém leigo não veria no imóvel, mas você como corretor e designer acha importante perceber na visita do imóvel e que esses detalhes podem gerar uma dor de cabeça no futuro. Eu acho que, primeira coisa, né, não é porque eu sou designer de interiores que eu vejo essas coisas. Eu acho que qualquer corretor deveria saber todas essas coisas, porque faz parte da profissão e o corretor, ele está aí para defender os interesses do cliente dele, né? Se faz um juramento aqui na Flórida de que você vai defender os interesses do seu cliente. Então você tem que saber todos os problemas que uma casa pode dar para defender o seu cliente. Então, mas é lógico, como eu estudei isso e eu trabalho com isso, eu tenho um olho um pouco mais treinado para esse tipo de coisa. Eu diria que algumas coisas nem dá para se saber. Por exemplo, quando você vai apresentar uma casa para um cliente, você tem que olhar se ela está numa zona de alagamento, por exemplo. Eu já ouvi um cliente dizer que a corretora famosa daqui de Orlando, hein? A corretora dele, depois que a casa alagou, ela disse: você não sabia? Estava escrito lá na disclosure, você não leu? Então, assim, isso é muito sério, né? Você, se a casa está num lugar de alagamento, pode ser que ela nunca alague, pode ser que nunca alague, mas nesse caso deu esse problema. Então, coisas que você não vê, que é coisa de documentação mesmo. Tem que olhar também se existe algum tipo de sinkhole, que é aqueles buracos que formam, se tem algum histórico perto da propriedade. Tem que olhar a idade do telhado, porque as seguradoras hoje não asseguram imóveis que têm telhados mais antigos do que 15, 16 anos. Tem que olhar o quadro de força. Antigamente, na década de 70, 80, até mesmo 90, os quadros elétricos eram de uma empresa que se chamava General Pacific. E é provado que esse quadro causa incêndio. Então as seguradoras não fazem mais seguro para casas que possuem esse quadro de força. Inclusive uma casa que nós vendemos no mês passado, existe esse quadro, e uma das coisas que eu negociei com o vendedor foi que eles trocassem todos os quadros da casa. E foi trocado na semana passada. Então, o meu cliente vai ganhar uma casa com quadros de energia todos novos. Outras coisas que são importantes olhar é a idade do ar-condicionado e a idade do boiler de aquecimento. Como eu já falei, cansei de falar, melhor coisa é jogar esse boiler no lixo e colocar um aquecedor de passagem. Porque um boiler de 10 anos, você já conseguiu entrar dentro dele para ver como está lá dentro? Ninguém sabe, ninguém viu, mas quando você abre aquele dreno para soltar a água que sai de lá de dentro, é uma coisa horrorosa. Então, eu quero casa nova, vai vir com esse boiler, com essa coisa que gasta luz, entendeu? Então, eu olharia essas coisas, são as coisas principais. Depois, dentro da casa, a gente precisa olhar as janelas, né?
olhar as janelas, a conexão das janelas com as paredes para ver se as paredes não estão estragadas, porque mostra que tem abertura para o lado de fora, entrando água, para o lado de dentro, estragando a parede. Tem que ver se as soleiras são de madeira ou de mármore ou granito ou quartzo, né? Porque se elas forem de madeira não tem problema. Já vendi muitas casas até de 1 milhão que a construtora faz de madeira, não tem problema. Mas tem que ver se o selamento dessas janelas foi bem feito. No caso dos gabinetes, uma casa antiga, se a cozinha, se comprar uma casa antiga e for reformar, não precisa olhar nada, né? Olha só a situação do telhado, das paredes, etc. Vai tirar todos os gabinetes, as torneiras, vai tirar tudo. Então isso não tem problema. Agora, se for ficar com os gabinetes, tem que olhar ver se eles estão funcionando, se eles não estão assim se desfazendo por dentro, né? Porque depois, principalmente, tem que olhar debaixo das pias para ver se as extremidades as bases dos gabinetes já não estão podres por causa de vazamento que teve ao longo dos anos. Isso eu sempre olho. Outra coisa que a gente tem que olhar seriam também as torneiras, se elas estão funcionando, e deixar elas correrem um pouco para ver se a água está escoando. Isso é muito importante ver também. E o resto, numa casa americana, é tudo cosmético. Dá para consertar com a maior facilidade. Não vejo problema nenhum. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Renato, eu tenho 70 anos. Eu tô quase lá, hein? Existe algum financiamento que eu possa conseguir ou somente compra à vista? Aqui nos Estados Unidos, a idade não importa. O que importa é a renda. Se você for aposentado e tiver 50 mil reais de renda, né, que dá 10 mil dólares, você pode financiar. Ou não que você seja aposentado, você tem renda suficiente para provar que você pode pagar o financiamento, não tem idade. Tá? Mesmo porque aqui, quando uma pessoa falece, o financiamento não é cancelado, ele é passado para os herdeiros. Quem herdar o imóvel vai ter que pagar, se não pagar o banco vai pegar. Então não existe muito limite de idade. O que existe mesmo o que vai ser o yes or no do banco vai ser a renda. Você tem renda, você pode financiar. E tem que ser uma renda boa, né? Você não tem, aí já fica difícil. Pode ter 40 anos de idade, a renda não é boa, não financia. Próxima pergunta. Renato, acompanho seus vídeos e uma coisa chamou minha atenção. Não vi duchas higiênicas ao lado dos vasos sanitários. Por acaso esse acessório não é comum nos Estados Unidos? Olha, quando eu era adolescente, as casas tinham bidês, né? Depois as casas pararam de ter bidê. E só depois de um tempo que as casas começaram a ter duchas higiênicas no Brasil. Então eu acho que os Estados Unidos estão nessa fase, sabe? Aqui não existe bidê, mas eles ainda não chegaram nessa parte da ducha higiênica. Eu realmente não sei como funciona a ducha higiênica, estou pensando em colocar na minha casa, mas é esquisito, né? Eu vou ter que falar a verdade aqui, ser sincero. Eu acho esquisito você pegar um negócio com a mão e levantar e pôr ali, aquele negócio espirra e não espirra, eu não sei ainda como funciona isso. Eu acho que o ideal mesmo era ter um bidê, né? Porque o bidê, inclusive, tem água quente e fria. Agora, essas duchas vai ser água fria. E no inverno aqui, a água vai ser geladíssima. É melhor você fazer o número 2 e depois tomar banho de água quente. Tá? Mas eu acho que os americanos estão chegando no ponto de começar a usar a tal da ducha higiênica. Existem muitos vasos que tem um caninho até ligado assim na tomada, que programa tal, que esquenta inclusive a água ali. Tá? Então eu acho que os americanos vão chegar lá. Número 8. Número 8 não. Número 4. Pergunta número 4. Renato, vejo muitos vídeos sobre Flórida e região de Orlando e me espanta a quantidade de bichos. Jacaré, cobra, aranha, urso, esquilo, guaxinim, coiote. Isso é normal mesmo ou é um exagero? Olha, nós temos que levar em consideração que a Flórida inteira, antes de começar a ser habitada, era um pântano, né? E aqui
é um pântano tropical, então vai ter jacarés. Todos os lagos têm jacaré, até esse aqui da casa da Ana tem também. Porém é o seguinte, ninguém quer morrer, né? Os bichos também não. Então, geralmente eles têm mais medo de você do que você tem deles. Eles estão sempre alertas para predadores, sempre alertas. Então, um esquilo não vai deixar você chegar perto dele, um gavião não vai deixar você chegar perto dele, um jacaré não vai, nem o urso, nem o guaxinim, nem o coiote. Você saiu, eles saem correndo, né? Porque eles têm medo de morrer, eles não querem que aconteça nada de ruim com eles. Então, geralmente eles se espantam. Eu nunca vi um coiote. Eu já vi urso, na minha casa tem ursos, né? Mas eu já vi mesmo assim, a olho nu, em 4 anos, 2 vezes, porque eles são ariscos, eles passam no meio da noite. Às vezes eles andam no meio do dia, mas eles ficam de olho em você, assim. Você fez um movimento meio assim, ele sai correndo. Cachorro latiu, eles saem correndo e eles não são agressivos. Agora à noite, se você assustar um urso, eu também acho assim, gente, a gente está num lugar que tem urso, que tem coiote, que tem isso, que tem aquilo. Você vai andar com um cachorro às 10 horas da noite? Pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa que andar no meio do mato, onde tem urso, tem todos esses bichos, tem onça, 10 horas da noite com um cachorrinho pequenininho, mas tem gente que faz. É muito melhor durante o dia, mesmo porque se você tiver que gritar e pedir socorro, tem gente na rua para te ajudar. 10 horas da noite vai ser um pouco mais difícil. Algumas coisas viram um pouco de exagero, né? Jacaré em piscina, jacaré na porta da casa, essas coisas. Eu acho que uma vez que saiu um jacaré numa casa, numa piscina, coloca no Instagram, no Facebook, não sei o que, e aí espalha, que daí a pessoa fica achando que toda casa o jacaré vem e pula na piscina, ou que toda casa o urso vem e pula na piscina. É muito difícil, né? Eu diria que a gente leva uma vida normal e que quase nunca a gente vê esses bichos, né? Por exemplo, como alguém que mora no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, onde tem essas matas, que tem macaco, que tem isso, que tem jaguatirica e tal, dificilmente você vê. Então eu acho que é um pouco de exagero. Agora, o que não é exagero é pernilongo. Por isso que a gente tem aquelas screens, né? Aquelas gaiolas. Porque pernilongo tem e é bastante. Então assim, eu quero uma casa com vista para o lago. Bom, você não sabe a quantidade de pernilongo e de mosquito que tem. Você saiu de dentro da sua casa, até você entrar dentro do seu carro, eles correm atrás de você para ver se conseguem um pouquinho do seu sangue. Não, uma mordidinha aqui e ali. Então assim, isso não é exagero, tem mesmo. De vez em quando a cidade passa o spray e tal, diminui um pouco, mas é só mesmo no verão e na época das chuvas. No frio aqui e tal, eles todos se escondem. E uma coisa que tem bastante também são as lagartixas, né? Não é aquela lagartixa do Brasil, aquela branquinha que vem à noite, come barata e tal. Quando o pessoal fala que mata, eu tenho tanta dó. É um lagartinho que só sai durante o dia. E eles também só comem bichinhos. E eles têm medo de vocês, têm muito medo. Mas se você quiser, você até treina eles, né? Porque se você pegar uns bichinhos assim, se começar a jogar e ele começar a olhar e ele vem comer, toda vez que você chegar e sentar ali, ele vai vir perto de você e ficar esperando um bichinho. Então vocês não fazem nada, faz nada, não tem veneno, não come mosquito, come pernilongo, come barata, come aranha não come, nem marimbondo. Eu já percebi que quando eles veem aranha e marimbondo eles não comem. Então é isso aí, gente. Espero que você esteja gostando desse quadro. Esse quadro aqui é totalmente patrocinado com o dinheiro do rendimento do YouTube. E só, não sobra mais nada. Então ele é um quadro mais curto e assim como a gente não está dando conta de responder todas as perguntas no YouTube, porque elas se repetem, eu decidi criar esse quadro para que eu pudesse responder as pessoas e depois as pessoas que têm dúvida vão começar a perceber que é só ela olhar na descrição dos vídeos, talvez a dúvida dela esteja ali, tá certo? Eu espero que você tenha tido um ótimo final de semana e eu vejo vocês na quinta-feira que vem
às 18 horas do Brasil. Ok? Aproveite o resto da noite, durma bem e levante bem revigorado para trabalhar amanhã. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.